Ô Raíza, explica pra gente essa história aí do BAP ter ironizado a renovação do Gerson, né, em relação, tendo inclusive se referido mais uma vez ao pai do jogador, né, ao Marcão, que é o procurador, empresário, pai, ele é tudo junto ali, representante, melhor amigo. Podcaster. Sei lá. É tudo junto ali. Conta essa história pra gente do BAP aí em relação à renovação do Gerson, Raíza. Ilan, ontem houve uma reunião do Conselho do Flamengo para discutir algumas questões envolvendo o orçamento, enfim. E aí, durante essa reunião, em contato com os sócios, né, o BAP falou algumas coisas, entre elas, deu essa ironizada aí no Marcão, que é pai e empresário do Gerson. Como vocês sabem, a gente já trouxe aqui algumas vezes, o Flamengo apresentou uma proposta de renovação de contrato para o Gerson, está aguardando a resposta dele, né? Houve uma primeira proposta, Ilan, em seguida o staff do Gerson entregou uma devolutiva e aí o Flamengo foi lá e fez uma segunda proposta. A informação que eu tenho é que essa proposta ainda não está dentro daquilo que eles entendem ser o ideal. Só que o Gerson foi para a seleção brasileira. Essa segunda proposta do Flamengo, ela foi feita na sexta-feira, antes da final do segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O jogo era no domingo, o Gerson obviamente não quis falar sobre o assunto antes da final, aconteceu a final e logo depois ele se apresentou à seleção brasileira. Então na próxima semana, né, a gente deve ter uma posição do staff do Gerson em relação a essa segunda proposta feita. Como eu falei para vocês, a informação que eu tenho é que é uma oferta que não está dentro ainda daquilo que eles entendem como ideal. Eles devem conversar com a diretoria do Flamengo e tentar fazer alguns ajustes nessa segunda proposta. E aí, diante dessa situação, né, o próprio BAP, recentemente, numa entrevista durante o sorteio da Copa Libertadores à ESPN, ele disse que, na opinião dele, é uma proposta muito boa, que a bola está com o Gerson. Então existe aí também um jogo, claro, é uma negociação que envolve aí um jogador importante, um jogador que é capitão do Flamengo. Antes de tudo isso, a gente teve aquela situação do Marcão em relação às conversas com o Zenit, ele cobrou o aumento do Gerson publicamente, então tudo isso se transformou naquilo que o torcedor não gosta muito, né? Que é uma novela. Mas na próxima semana aí, o Gerson deve indicar algumas questões para tentar resolver essa situação. A tendência é que ele assine a renovação, tá? Mas que vai pedir alguns ajustes nessa segunda proposta do Flamengo, Ilan. O pai do Gerson, Marcão, empresário, pai, representante, confidente, promotor, relações públicas, publicitário do Gerson. Ele parece que curte esse troço aí, né? Ele gosta. Impressionante, né? Gosta de estar na evidência, né? Mas eu já falei, né? Inicialmente, a gente tem que entender que o Gerson hoje ele é um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro. Ele vive o seu melhor momento, o auge da sua carreira, sem dúvida alguma, titular com toda a razão da seleção brasileira e muito provavelmente, se mantiver esse nível, vai estar lá em 2026 como titular da seleção brasileira em 2026, que é o auge de qualquer atleta em toda a sua história. Dito isso, o campo ele sempre vai proteger o Gerson com tudo que ele está jogando. Então é muito fácil para a vida do Marcão chegar lá e gritar aos 7 mares que ele quer uma renovação, porque o Gerson sempre vai proteger ele. O Gerson hoje ele não é só um líder dentro de campo, mas ele também é um líder fora de campo. Ele é a cara do Flamengo. Eu já usei essa expressão algumas vezes. O Gerson é a personificação do que é o Flamengo. Ele é um cara que tem personalidade, que fala pelo grupo, que é capitão, que joga muita bola. Então, é muito fácil o Marcão fazer isso diante do que o Gerson faz dentro de campo. Agora, a diretoria do Flamengo, ela acaba cedendo a uma situação de jogador que tem contrato até o fim de 2027, que acho até que o salário dele está defasado, mas abre uma margem aí, abre um precedente para que vários e vários jogadores, como foi o Arrascaeta também, como o Papa trouxe aqui, a Raíza trouxe aqui também, sobre pedir renovação com 2 anos de contrato pela frente. E aí, tudo bem, o Gerson, ele não é caro porque o Gerson te entrega. Mas daqui a pouco vai ter um cara que tá te entregando por 6 meses, que ele tem mais 2 anos de contrato, e que ele vai falar assim, opa, quero renovar. E aí? Não vai querer ficar comigo não? E daqui a pouco o Flamengo vai lá, renova por pressão, e por essa pressão, daqui a pouco esse cara
em algum momento ele cai de rendimento, e aí o Flamengo vai estar lá sendo onerado na sua folha salarial, como acontece em maioria. O Gerson é exceção, tá, gente? O Gerson tem uma regularidade imensa. São poucos jogadores que conseguem ter essa regularidade. Então, na minha visão, além dessa guerra toda, o Flamengo tá abrindo um precedente que é muito perigoso, cara. É muito perigoso para os atletas pedirem cada vez mais de renovação, e essa bolha vai inchando, e daqui a pouco ela estoura. E eu não digo só do Flamengo não, tá? De qualquer outro clube do futebol brasileiro que tem essa prática. Se o cara tem 2 anos de contrato, meu amigo, ele tem que lembrar que ele aceitou receber esses 2 anos de contrato, ou 3 anos, ou 4 anos, lá quando ele assinou a primeira renovação. Então, assim, o futebol, na prática, ele funciona de outra maneira. Mas eu só quero fazer um alerta. Não é que o Gerson não mereça, ele merece. Ele merece ser o cara que mais ganha do elenco do Flamengo. Só acho que abrindo esse precedente é muito complicado, pensando até no futuro do Flamengo. Pelo que você falou, né? O Flamengo não tem essa obrigação de mexer no contrato agora com um contrato em vigor. Ele tem contrato aí para ser cumprido ainda, isso foi aceito lá atrás, e não deveria, eu ia falar que não pode ser, mas não deveria ser na base da pressão. A questão é que o Gerson está jogando muito, o Gerson entrega, o Gerson tem regularidade, o Gerson é uma peça hoje essencial ao Flamengo, como até para a seleção brasileira, uma peça importante. Então também o Flamengo fica naquela situação. Não é qualquer jogador que está fazendo pressão, não é um jogador que você pode falar, deixa o cara então ali do cantinho. Não, o Gerson é uma figura muito importante hoje para a produção, para o desempenho do Flamengo. Então, meus amigos, tem que ser tudo feito com muita cautela. O BAP tá ironizando, mas ao mesmo tempo ele sabe que tem que solucionar isso. Que não dá para simplesmente varrer para debaixo do tapete, deixar o Gerson insatisfeito, deixar essa situação de uma forma mal resolvida. Não, tem que ser bem resolvida, tem que ser resolvida, e as ironias vão acontecer, não tem jeito, acho até que são compreensíveis. O atleta Marcão não aceitou ainda a renovação do Gerson, o atleta Marcão é o pai do Gerson. Eu gostei, acho espirituoso isso aí, o Bandeira. Faz parte acho. do jogo, o futebol é dinâmico também. O Gerson é muito regular, mas eu lembro que no retorno dele ao Flamengo, ele não começou do jeito que ele está jogando agora. A torcida reclamava muito, até de uma certa, entre aspas, preguiça do jogador. Durante bons meses, o Gerson não empolgava a torcida do Flamengo. Então, naquele momento, o, entre aspas, atleta Marcão, como disse o BAP, não poderia exercer essa pressão que ele vem exercendo fora de campo. Eu tenho muita dificuldade para entender também essa pressão, seja com qualquer jogador e com qualquer instituição. Essa pressa por renovação, porque é uma valorização salarial agora. Então, vem com uma proposta que ninguém sabe se existe ou se não existe. Falaram no Zenit. O Zenit aumentou os valores e até agora não tem nenhuma novidade. Creio eu que se tivesse uma novidade muito grande e o Gerson muito afim de ganhar muita grana, ele já estaria perto de sair do Flamengo. Só que ele tem o exemplo do Luiz Henrique, que foi para lá e na primeira convocação, pós-negociação, já não foi. Lembrando que o Dorival, até por gratidão, poderia ter convocado o Luiz Henrique, que salvou ele, como bem lembrou a Raíssa num jogo anterior. Então, é muito complicado, assim, eu tenho muita dificuldade, eu sei como é o futebol também. No futebol você lida o tempo todo com esse tipo de coisa, bastidores, então, só sai geralmente aquilo que o clube quer. Até o BAP ironizar na mídia, muita coisa já foi conversada, muita polêmica já rolou nos bastidores para sair esse tipo de fala. Então, eu reitero que vejo assim essa situação como algo sempre que pende para o clube, que o jogador, ao meu ver, geralmente está errado. Até quando era no clube que eu torço também, aconteceu ano passado. Então, o Júnior Santos agora, que está no Atlético Mineiro, tinha contrato, pediu uma renovação, ele ganhava ali cerca de 350 mil por mês, pediu uma renovação, o Botafogo renovou, e mesmo assim, ao final do ano, depois de ter feito gol do título da Libertadores, chegou outra proposta, o Botafogo ainda buscou uma renovação com ele, mas aí não tinha como, e ele foi para o Galo. Então, no caso do Gerson, eu penso da mesma forma, e o Flamengo, ao meu ver, tem a razão de querer contar com um atleta que tem contrato por mais 2 anos. Detalhe, o contrato é até o final de 2027. Nós estamos no início de 2025. Buscar uma renovação agora, por mais que esteja jogando, com todo respeito ao Gerson, é muito bom para o Flamengo, bom para a seleção, não é o Zico. Pois é, o Gerson, né, não é o Zico, mas custou caro. Custou 15 milhões de euros fixos, são 85 milhões de reais aproximadamente, além de mais 1 milhão de euros, que são em torno de 5,6 milhões de reais por bônus, com a expectativa de serem atingidos facilmente pelo volante. Como os franceses ainda devem 6 milhões e meio de euros ao Flamengo pela compra em 2021,
o Flamengo vai pagar 8 milhões e meio de euros de forma parcelada. O contrato é de 5 anos e ele ganha hoje, ganha pouco realmente, tem que resolver esse salário dele, que está ganhando só 1 milhão e 100 mil reais. Ô, Elan. A gente está brincando aqui, peraí, só um segundo, só completar isso aqui, Raíza, desculpa. 1 milhão e 100 mil reais, que é um salário, obviamente, absurdamente estratosférico para todos nós, para toda a população, para qualquer um, mas para o mundo do futebol, para o nível em que está o Gerson inserido, dá até para entender por que ele não está tão satisfeito, porque no Flamengo há salários maiores do que esse. Desculpa, Raíza. Não, só para corrigir, o salário do Gerson não é esse, tá? Ah, não? Não Aí, produção. é esse. A É produção menos passou do errado. que Foi o esse, Pitch tá? aqui. Inacreditável, É um valor Raíza. Ô, Pitch, quebrou a gente. Fala, Raíza, Pô, desculpa. Pitch, é um valor menor do que esse. É importante a gente falar em questão de valor bruto e líquido também, tá? Então, o valor do salário do Gerson não chega a 1 milhão e 100 mil reais, tá? Quanto é mais ou menos, Raíza? É muito abaixo disso? É um pouco abaixo disso, tá? É um pouco abaixo disso. O Gerson hoje, ele não está no salário dos principais jogadores do Flamengo, tá? Tem vários jogadores hoje no elenco do Flamengo que recebem mais do que o Gerson. Então, assim, esse salário, posso garantir para vocês que não é esse o valor que o Gerson recebe. Inclusive, tá, nas conversas pela renovação de contrato, esse salário, ele foi colocado na mesa. Esses valores foram colocados na mesa. Ele recebe abaixo disso. Tá, mas foram colocados pelo Gerson como uma demanda ou pelo Flamengo como oferecimento? Foram colocados na mesa pelo Flamengo na primeira oferta, tá? Mas Entendi. a última oferta agora é bem maior do que esse valor, né? Então, é o que eu falei para vocês. Tem a questão do bruto e a questão do líquido. O líquido é perto desse valor. A segunda oferta que o Flamengo fez para o Gerson não mudou muito em questão de números, de valores, tá? Eles fizeram o seguinte, eles aumentaram para 1 ano mais de contrato. O primeiro era até dezembro de 29, a primeira oferta, e aí a segunda eles mexeram em pouquíssimas coisas. A principal delas foi aumentar para mais 1 ano de contrato, oferecendo para ele uma renovação até 2030, dezembro de 2030.